Então, pessoal, nesse vídeo então, eu vou falar para vocês sobre restrição calórica, o que que é, tá? E a gente já viu parte dos efeitos dela nos vídeos passados, quando a gente falou de sirtuína, tá? Então a gente vai continuar nesse caminho, porque metabolismo de NAD e restrição calórica acabam sendo bem parecidos, por isso que eles estão juntos na mesma semana, tá ótimo? Então vamos falar de restrição calórica agora. Então, o que é restrição calórica? Restrição calórica é o protocolo normal de restrição calórica, então, é você reduzir o consumo de calorias em aproximadamente 30%, sem haver um quadro de subnutrição, tá? Então você tem que continuar comendo vitaminas e sais minerais para crescer forte e saudável, mas com uma redução na quantidade de caloria. Então aí quem já fez dieta sabe que reduzir as calorias em 30% é bastante significativo. Quais são os efeitos que a gente vê da restrição calórica? A gente vê um aumento da longevidade, tá? Nos modelos, e uma redução das doenças associadas ao envelhecimento, de um modo geral. Tá? A gente viu isso para os efeitos da sirtuína nos vídeos passados. Então, se a gente olha lá no começo, lá em levedura, tá? Você tem duas formas de você cultivar a levedura de modo geral. Tá? O meio comum de levedura tem tipo 2% de glicose. Tá? Quando você faz esse tipo de crescimento, as leveduras primeiro se transformam, fazem a fermentação alcoólica, tá? Então elas vão gerar etanol. Quando o nível de glicose diminuir, elas vão pegar esse etanol e então vão fazer a oxidação desse etanol para ácido acético, tá? Então vão gerar acetato. Isso aqui depende de mitocôndria. Quando você faz uma restrição calórica na levedura, ou seja, você reduz a quantidade de glicose inicialmente em 4 vezes, então de 2% para 0,5%, as leveduras imediatamente começam a fazer respiração mitocondrial. Então elas não passam pela etapa de fermentação. Tá? Isso acontece, a etapa de fermentação aqui acontece quando você tem uma abundância de glicose, a célula quer crescer o mais rápido possível, porque ela está competindo com todo mundo ali. Tá? Então ela pega o máximo de glicose possível e para isso ela faz fermentação alcoólica. Quando você já tem pouca glicose, ela já parte direto para a respiração. Tá? Então ela tem mitocôndria e transforma o piruvato em acetilcoenzima A. Esse processo aqui, você tem um aumento do tempo de vida da levedura, e por outro lado, quando você começa o tratamento, o cultivo da levedura em 2%, você tem um envelhecimento dessa célula. Tá? Então, a quantidade de comida que você dá para a levedura está diretamente relacionada com quanto tempo ela vai viver. Então, se você reduz a quantidade de comida que a levedura tem, ela acaba vivendo por mais tempo. Isso não funciona só para levedura, isso funciona para todos os modelos que já foram vistos. Tá? Então, em levedura, você tem um aumento do tempo de vida. Tá? Então, com a restrição calórica, você tem um aumento de 3 vezes o tempo de vida da levedura. Tá? E você tem um aumento do período reprodutivo. Então, ela consegue continuar se multiplicando por mais tempo. Mas isso também funciona para o verme C. elegans. Tá? Então, você tem um aumento de 2 a 3 vezes no tempo de vida. E esses vermes mostram uma resistência a proteínas tóxicas, tá? Quando tem problemas de expressão, tá? Proteínas mal enoveladas, porque estão expressas por problemas na hora de se montar. Elas acabam sendo tóxicas. E os vermes têm resistência contra esse processo. Moscas também têm um aumento de tempo de vida de 2 vezes sob a restrição calórica, tá? Camundongos têm um aumento do tempo de vida em torno de 30% a 50%, tá? E esses camundongos têm proteção contra várias doenças metabólicas, de modo geral. Então, você tem proteção contra câncer, diabetes, aterosclerose, cardiomiopatias, doenças autoimunes, problemas respiratórios ou renais e uma redução em neurodegeneração, quando você faz restrição calórica. Para modelos mais complexos, tipo macacos, é difícil você medir tempo de vida, não é difícil medir tempo de vida, mas normalmente esses modelos vivem por muito mais tempo, então você precisa de muito tempo para conseguir ver os efeitos finais pensando em longevidade, tá? Mas a gente tem uma tendência ao aumento do tempo de vida, mas a gente tem uma prevenção à obesidade, prevenção contra diabetes, câncer e doenças cardiovasculares em macacos. Em humanos também tem um tempo de vida muito longo, então isso não foi determinado ainda quanto tempo os humanos vivem a mais em pessoas que voluntariamente fazem restrição calórica, tá? Mas a gente vê, comparando pessoas que fazem restrição calórica com pessoas
normais, entre aspas, com alimentação normal, você tem uma prevenção da obesidade, diabetes, hipertensão e uma redução de riscos para câncer e doenças cardiovasculares. Tá? Então funciona em todos os modelos que já foram estudados os efeitos benéficos para a saúde de modo geral. E o de tempo de vida, para modelos que têm vida curta, a gente consegue medir isso mais claramente. Então, a ideia é, como é que isso funciona? A gente quer descobrir como que a restrição calórica funciona para a gente conseguir entender os efeitos e conseguir agir e pensar num modo farmacológico de aumentar a longevidade e prevenir doenças metabólicas, tá? Então, chutaram vários alvos para a gente tentar descobrir como é que funciona, a restrição calórica funciona. Então, por exemplo, nesse paper de 2009, eles estavam estudando se a PKA tinha algum efeito sobre isso, tá? E eles fizeram da seguinte forma, eles fizeram camundongo nocaute para uma enzima que regula, para uma subunidade regulatória de PKA. Então, esses camundongos nocaute têm atividade de PKA naturalmente mais aumentada, tá? E eles viram que, para os machos, você tinha um aumento do tempo de vida máximo, embora o tempo de vida médio aumentava um pouquinho, o tempo de vida máximo aumentava também, mas isso não era visto para as fêmeas, tá? Então isso seria uma coisa exclusiva para os machos. E aí, se você olha os machos, você tem uma diferença no peso corporal, então os camundongos mais velhos, né, eles pareciam estar menos gordos, menos obesos, tá? Tinha um peso menor, massa menor. Isso era, você tinha uma refletida do nível de leptina, então lembra que a quantidade de leptina está diretamente relacionada à quantidade de tecido adiposo que você tem. Então, como os camundongos eram mais magros, deviam ter menos tecido adiposo, você tinha uma redução da expressão de leptina. E dava para ver no fígado do camundongo que ele tinha um fígado mais saudável, tá? Então, o camundongo controle tinha um fígado maior e está mais opaco aqui, nessa microscopia, essa macroscopia é preto e branco, mas dá para ver que esse fígado aqui parece bem mais saudável, menor e mais saudável do que esse aqui, que tem uma coloração mais opaca. E aí, se você compara, então, no metabolismo de glicose, a gente vê que os camundongos nocautes, com atividade de PK aumentado, tem uma glicemia de jejum menor. Isso se reflete no camundongo mais velho, uma redução na quantidade de insulina, uma insulinemia menor, então mostra que ele tá, o homeostase de glicose é melhor. E se você faz um teste de tolerância à insulina, né, então resistência à insulina, tanto o camundongo jovem quanto o camundongo mais idoso, ele responde melhor à insulina quando eles são nocautes para enzima regulatória de PK, logo tem uma atividade de PK aumentada. Tá? Mas os efeitos não se completam totalmente como que a gente vê com a restrição calórica. Tá? Então o PKA não parece ser um alvo. Será que seria a TOR que vocês viram na última semana? A TOR seria que poderia estar envolvida com isso? Então com levedura. Eles estudaram então leveduras de nocaute para TOR. E de fato, se você retira a TOR, você tem um aumento da longevidade da levedura. Então a levedura vive mais tempo se ela é nocaute para TOR. E se você deleta dois genes que estão envolvidos com a resposta de TOR, então são genes que são regulados por TOR, se você tira esses dois genes de modo independente, a levedura também vive mais tempo. Tá? Então parece que o TOR de fato está envolvida com a regulação de restrição calórica. Se o TOR está envolvida, é possível que o MPK também esteja. Tá? Então o MPK talvez seja o principal candidato a ser responsável pelas atividades de restrição calórica, porque, como vocês viram na última aula, ela vai responder a uma redução dos níveis de energia da célula. Tá? Então, se você olha aqui, quantidade de nutrientes, uma restrição calórica, né, que seria 100% de calorias, tá? E se você reduz em 30%, você estaria aqui na restrição calórica. A gente teria então uma ativação de PKA, e essa ativação de PKA levaria a algumas coisas. Então, a primeira coisa que vocês lembrarem, PKA inibe TOR, tá? Então você teria uma redução da atividade de TOR, como a gente viu, deleção de TOR em leveduras aumenta o tempo de vida. E com isso você teria uma redução do anabolismo de modo geral, redução da translação de proteínas e um aumento da biogênese mitocondrial. Por outro lado, o MPK ativa diretamente sirtuína. Tá? Então a sirtuína que a gente falou nos últimos vídeos está aqui. Então essa relação entre restrição calórica e sirtuína, a MPK regulado por restrição calórica, ativaria a sirtuína diretamente. Isso teria
três efeitos, tá? Ativação de PGC1-alfa e FOXO, falei isso nos últimos vídeos para vocês, e essas proteínas aqui estão envolvidas com aumento da biogênese mitocondrial, aumento do metabolismo oxidativo, eu falei para vocês isso na última aula, mas também aumento da proteção contra o estresse oxidativo. Tá? Então esses três pontos aqui são essenciais para a gente entender como a restrição calórica funciona. Então, por que a gente não bateu o martelo ainda de que a MPK de fato está responsável pela restrição calórica? Porque a gente tem alguns dados conflitantes na literatura de modo geral, tá? Em diferentes modelos. Então, se você olha a levedura, existem alguns dados mostrando que a MPK parece envolvida com a restrição calórica. Então, se você tira a MPK, você tem uma redução do tempo de vida, que faz sentido. E a MPK é necessária para o uso de outros componentes, substratos não fermentáveis, quando você tem restrição de glicose, que eu mostrei lá num dos primeiros slides. Tá? Por outro lado, se você superexpressa a MPK, você também tem uma redução do tempo de vida. Tá? Então, se você tira a MPK, você reduz o tempo de vida, mas se você aumenta a MPK, você não tem um efeito protetor. Você também reduz o tempo de vida, mostrando que você tem uma quantidade ideal de MPK para ter o tempo de vida máximo que aquela levedura pode ter. Em vermes, você também tem vários dados que mostram que a MPK está envolvido com a restrição calórica. Tá? Então, a MPK é necessária para a maior parte dos efeitos da restrição calórica. Então, se você não tem MPK, a restrição calórica parece não funcionar. Se você superexpressa a MPK, você tem um aumento do tempo de vida. Tá? E se você tira a glicose do verme, então você faz restrição calórica, você tem uma ativação de MPK. Então isso indica que a MPK está envolvida no processo. Por outro lado, esses efeitos de MPK não são gerais, então dependem de qual regime que esse experimento está sendo feito. E alguns protocolos de restrição calórica não precisam de MPK. Tá? Então, em algumas vezes você precisa de MPK para funcionar, em outras vezes não. Então, não dá para você concluir que a MPK está necessariamente envolvida no processo. Com moscas, se você faz uma redução de MPK, tá? Se você inibe MPK no corpo inteiro ou no músculo das moscas, isso é suficiente para você reduzir o tempo de vida, que mostra que a MPK é importante para a longevidade. Tá? E se você tira MPK, a restrição calórica para de funcionar. Então, isso é um indício de que está funcionando. Por outro lado, se você tira MPK, você tem vários outros fenótipos, vários outros efeitos que se confundem com a restrição calórica. Tá? Então, você não pode afirmar que que a restrição calórica não funciona quando não tem MPK por causa da MPK ou por causa dos outros vários efeitos que ela causa. Então, o experimento fica um pouco confuso. Tá? Para roedores, você que a maior parte dos miméticos de restrição calórica ativam MPK, então compostos que mimetizam restrição calórica ativam MPK. A MPK parece interagir com basicamente todas as vias envolvidas com longevidade. Tá? E os agonistas de MPK, compostos que ativam MPK, previnem doenças envolvidas com envelhecimento. Então isso diz a favor de MPK. Por outro lado, a gente não tem nenhuma evidência genética conclusiva, tá? De que MPK está envolvido. Alguns experimentos mostram que a restrição calórica não necessariamente ativa MPK, então isso é um pouco confuso na literatura ainda. E os miméticos de restrição calórica, embora ativem MPK, eles não foram capazes de aumentar o tempo de vida. Tá? Então isso mostra que talvez a ativação de MPK não esteja necessariamente envolvida com longevidade. Então, embora MPK seja o nosso melhor candidato, de modo geral, os dados ainda são bem confusos. Então, vou mostrar algumas coisas em leveduras que explicam por como que a restrição calórica pode aumentar o tempo de vida. Tá? Então, lembrando isso aqui é levedura, é um modelo super simples, e a gente vai tentar extrapolar isso depois para modelos mais complexos. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é de uma ATPase vacular. Tá? Então, eu segui de novo o tempo de vida da levedura. Tá? Quanto tempo a levedura está vivendo. A linha vermelha, que é o controle. Se você deleta essa TPase vacular, a levedura vive menos tempo. Por outro lado, se você superexpressa a TPase vacular, a levedura vive mais. Então isso indica de que ela está envolvida com longevidade.
Mas será que ela está envolvida com restrição calórica? Então a gente vai misturar esses dois experimentos. Então, aqui está o levedura controle. Se você faz restrição calórica, ela vive mais tempo, como era de se esperar. Se você superexpressa a TPase vacular, independente de ter ou não ter a restrição calórica, ela vive a mesma coisa. Então isso indica de que a restrição calórica está agindo pela mesma via da TPase vacular. Então elas estão envolvidas no mesmo processo. Fazendo curto uma história longa, o que esse grupo viu foi o seguinte. Quando você tem glicose, então você não está sob restrição calórica, você tem ativação de vias dependentes de glicose, tá? Você tem inibição dessa TPase vacular. Isso faz com que você mantenha os níveis altos níveis de aminoácidos no citoplasma. Isso leva a uma ativação da TOR, e a TOR bloqueia a atividade mitocondrial. Isso acaba causando uma redução da longevidade. Por outro lado, se você faz restrição calórica, você não tem a ativação dessas vias dependentes de glicose, a TPase não está inibida e ela aumenta. Então, ela vai bombeando próton do citoplasma para o vacúolo. E essa quantidade de prótons dentro do vacúolo é importante para você manter um balanço dos aminoácidos. Então, esse transportador de aminoácidos joga os transportadores de aminoácidos, joga os aminoácidos do citoplasma de volta para o vacúolo. Com uma redução de aminoácidos no citoplasma, você tem uma redução da atividade de TOR. Isso faz com que você tenha um aumento da atividade mitocondrial. E isso está envolvido com a longevidade. Tá. Um outro processo também importante é essa enzima aqui, essa proteína que é peroxirredoxina, tá? Também aqui em leveduras, lembrando o modelo simples, tá? Então, leveduras, você tem se você tem uma levedura nocaute para peroxirredoxina, você tem uma redução da longevidade, tá? Tá envolvido com a longevidade. Se você faz restrição calórica, a gente já viu que a levedura vive mais tempo, que é esses quadradinhos aqui. Mas se você tem uma levedura nocaute para peroxirredoxina, independente de ter ou não ter restrição calórica, a levedura não consegue viver mais tempo. Isso mostra que a restrição calórica depende da atividade dessa proteína da peroxirredoxina. O que essa enzima faz? Ela parece um pouco com a nossa glutationa, tá? Então, se você tem a glicose presente, você tem uma via, que não vem ao caso aqui, isso inibe a regeneração da peroxirredoxina. Sem a peroxirredoxina, você tem uma redução da longevidade. Por outro lado, com uma redução da quantidade de glicose em restrição calórica, você tem um aumento da capacidade de regeneração da peroxirredoxina, você tem mais proteção contra o estresse oxidativo e logo um aumento da longevidade. Então isso mostra que você precisa ter uma proteção de estresse oxidativo contra o estresse oxidativo para você ter o efeito da longevidade. Isso que eu vou falar no próximo vídeo para vocês, da relação entre restrição calórica e radicais livres.